Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E você toma o seu assento glorificando a Deus. Quero pregar nesta noite subordinado ao tema: a igreja está sofrendo, mas está viva. Repita comigo: a igreja, mais forte, a igreja está sofrendo, mas está viva. Segure na mão do crente mais bonito que está do seu lado. Se não tiver ninguém bonito, pode ser essa pessoa mesmo. Aleluia. Diga para ela ou diga para ele: a igreja está sofrendo, mas está viva. Se tem uma igreja viva, levanta a mão, dá um brado de glória. Amados e queridos irmãos, nós acabamos de fazer menção de um texto bíblico aonde conta-nos a história de um homem que ora fora preso, um homem por de nome Pedro. Alguns, ou se não a maioria que aqui estão, já ouviram palavras, mensagens, pregações, saudações, até louvores que foram entoados relatando essa história que fala da prisão de Pedro. Três são os principais assuntos neste lugar. E como são os três principais assuntos, três são os principais personagens do capítulo de número 12. O primeiro é o rei Herodes, o segundo é Pedro e terceiro é a igreja. E eu quero dividir esta mensagem, e no ato profético eu quero mandar duas mensagens. A primeira mensagem vai ser direcionada para o rei Herodes. A segunda mensagem é para a igreja que está viva. Se não vejamos, a Bíblia Sagrada diz que um homem por de nome Herodes, que ora agora tem uma posição de destaque, a qual a Bíblia vai referenciar como rei, e vai dizer que ele é rei. Logo então você vai perceber que ele tem uma posição de destaque. Ele tem um trono, ele tem um reinado, ele é próspero, ele tem dinheiro, ele tem escravos, eles têm servos, eles têm amigo, ele tem muita coisa que o favorece, que engrandece e que deixa ele grande. Mas isto não basta para este rei Herodes. Ele ainda não está satisfeito. Por quê? Porque a sua insatisfação não está dentro do seu reinado, não está dentro da sua casa, não está dentro da sua conta bancária, nem na sua família e nem na sua pessoa. A sua insatisfação é com o povo, é com a igreja. Ora, porque o rei Herodes é grande, o rei Herodes é próspero, o rei Herodes tem trono, o rei Herodes tem um palácio, mas alguma coisa está incomodando ele, alguma coisa está deixando ele insatisfeito, irritado e embirrado. Quereis saber por quê? Lá vai, porque Herodes está no trono, está reinando, está liderando, mas de longe ele está visualizando um povo que ora está crescendo. Aleluia. E é isto que começa a incomodá-lo, irritá-lo, porque nem todo crescimento gera alegria em alguém, nem todo mundo vai ficar satisfeito em te ver crescendo. Sempre quando alguém está crescendo, aparecerá no seu caminho alguém irritado, incomodado, enciumado, invejado. Não é todo mundo que vai aplaudir o teu crescimento, não é todo mundo que vai te abraçar te elogiando quando te vê crescendo, não é todo mundo que vai ser teu amigo em te ver crescendo. Herodes tem dinheiro, Herodes tem trono, Herodes tem palácio, Herodes é grande, mas ele está visualizando alguém crescer, e ele vai ficar incomodado com o crescimento desse povo, com o crescimento dessa igreja. É aonde que ele vai então planejar alguma coisa. Para quê? Para parar esse povo. Porque na verdade, quando a gente está crescendo, ou quando alguém está crescendo, sempre aparece alguém invejado, enciumado, incomodado com o crescimento, e no mínimo ele vai planejar alguma coisa. Para quê? Para ofuscar, para parar, para deter, para
crescimento. É isso que Herodes agora começa a planejar. De longe ele está assistindo o quê? O crescimento de uma igreja, o crescimento de um povo. E lá vai o rei Herodes. Eu preciso dar um jeito de impedir esse povo. Eu preciso dar um jeito de parar esse povo. Por que, pregador? Esse povo está crescendo demais. Esse povo está evoluindo demais. Eu vou falar um negócio aqui, já começando a aplicar. Sabe por que tem muita gente irritada, incomodada com a igreja, incomodada com a gente? É claro, observe só, note só, a igreja está crescendo. E não é todo mundo que vai elogiar a igreja, não é todo mundo que vai apoiar a igreja, não. Vai aparecer alguém irritado, embirrado, incomodado. Para quê? Querendo impedir a igreja. É espírito de Herodes. Herodes tem, mas quer derrubar alguém. O que ele tem não está satisfeito. O que ele quer impedir, o que ele quer deter, o que ele quer derrubar, o que ele quer matar. Mas eu vim aqui como um profeta para dizer: ainda que Herodes não queira, ainda que Herodes não aceita, ainda que Herodes não apoie, a igreja vai continuar crescendo. A igreja vai que na Súria, alamando que naracandaramaia. Aleluia. Eu estou pregando para uma geração, pastor Wellington, perseguida pelo espírito de Herodes, porque a Bíblia diz no versículo 19 em diante que Herodes morreu. Não tem mais Herodes, mas o mesmo espírito que entrava em Herodes ainda está entrando em muitos homens, mulheres e pessoas. Estão incomodados, estão irritados, estão invejados, estão inconformados com o crescimento dessa igreja. Lá vai a profecia e lá vai com força. Espírito de Herodes, você não vai conseguir impedir o crescimento dessa igreja. Você não vai conseguir impedir o crescimento dessa igreja. Oh, aleluia. Pegue na mão do crente que está do seu lado e diga: alguém está incomodado. Diga para ela, diga: alguém está incomodado. Agora aperta a mão dela, diga assim: mas você vai crescer. Mas você vai crescer. Eu vim para a guerra, eu vim para a batalha. Eu não quero saber o tamanho do teu opositor. Eu não quero saber o tamanho do linguarudo, do fofoqueiro, do ciumento, do invejoso. Eu não quero saber disso. Eu quero saber da promessa. A promessa é maior do que invejoso, ciumento, fofoqueiro. Escuta aqui, ciumento, fofoqueiro. Essa igreja vai crescer. Essa igreja vai crescer. Essa igreja vai crescer. Essa igreja. Tem alguém incomodado, tem alguém ciumado, tem alguém que não. Eu vou pregar tudinho. Deus me deu um espírito de coragem hoje aqui. Eu entrei na guerra, eu entrei na batalha. Eu só estou na introdução, mas segura aí. Herodes, querendo ou não, Deus vai entrar com providência na sua vida e vai trazer uma unção de crescimento. Você vai crescer, rapaz. Oh, glória! Por que Herodes estava incomodado? Simplesmente porque ele estava assistindo, visualizando, ele estava vendo de longe a igreja fazer algumas coisas que incomodavam Herodes. Ele não queria matar por prazer, ele não queria matar por alegria, embora isso trazia alegria e festa no meio dos judeus. Não, ele queria matar por dois motivos. O primeiro motivo, matando ele alguém da igreja, ele diminuiria o povo daquela igreja e o povo parava de se multiplicar. Segunda coisa, matando ele alguém da igreja, ele iria afetar toda a igreja, porque quando a gente perde alguém da igreja, o coração da igreja inteirinha fica ferido, machucado. Quem não se entristece quando vê alguém se desviando, se afastando, voltando a beber, usar droga ou até na prostituição? Esta é a intenção do diabo: matar alguém espiritualmente e afetar a igreja. Essa era a intenção de Herodes. Eu quero matar, porque eu matando eu vou diminuir esse povo, e eu matando eu vou afetar toda a igreja, deixando ela ferida, machucada,
cansada, debilitada, fraca e chorando. Essa era a intenção de Herodes. Percebam comigo esta mensagem. E lá vai Herodes planejando, arquitetando um plano para deter a igreja, impedir a igreja. Por quê? Porque a igreja está cometendo algumas coisas que para ele não está aceitando. A igreja está fazendo algumas coisas que deixa ele incomodado, deixa ele irritado. Ele não está aceitando. Duas coisas principais a igreja fazia, muitas coisas, mas duas eram as principais que deixava Herodes incomodado, e até hoje o espírito de Herodes está incomodado. Duas são as principais. A primeira, não tinha outra classe que pregava como a igreja pregava. Não tinha outra classe na terra que pregava com autoridade, que pregava com ousadia, e os sinais acompanhavam os pregadores. A segunda coisa, não tinha um povo tão barulhento como aquela igreja. A igreja fazia barulho, a igreja orava, a igreja clamava, a igreja louvava. Lá vai, tem alguém com raiva, tem alguém com ciúme, tem alguém com inveja do barulho nessa igreja. O barulho está incomodando, mas querendo outros ou não, esse barulho vai continuar. Parece-me que eu estou vendo Herodes furioso, irritado, a igreja pregando, a igreja cantando, e Herodes mordendo a língua, dizendo: eu preciso parar esse povo, eu preciso parar esse povo. Mas o que Herodes não sabia é que de longe também tinha alguém assistindo aquela igreja. Segura, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que tem invejoso, eu sei que tem fofoqueiro. Tem ou não tem? Ou só aqui que não tem? Tem ou não tem? Você está com medo? Tem ou não tem? Mas não tem só invejoso olhando para a igreja, não. O invejoso, linguarudo, fofoqueiro fica assim na igreja. Aparece um pregador novo, fica assim na igreja. Aparece um cantor, lá vai o linguarudo, tá de olho. Pra quê? Querendo derrubar, querendo deter. Aí o fofoqueiro, porque ele não fica feliz em ver alguém pregando, ver alguém cantando, ver Deus usando o fofoqueiro, linguarudo, invejoso, começa a arquitetar um plano igual Herodes. Eu vou derrubar ele, eu vou derrubar ela. Está arquitetando um plano, está arquitetando uma armadilha, e está visualizando quem está pregando, quem está cantando. Mas meu filho, minha filha, não tem invejoso só te assistindo, não. O dono da igreja também está assistindo a igreja. Ai, ai, ai. Herodes, pode assistir o quanto você quiser, pode ficar de olho quanto você quiser. O dono da igreja também está olhando a igreja. O dono da igreja também está de olho na igreja. Lá vai. Se de um lado Herodes está dizendo: eu vou derrubar, de outro lado o dono da igreja está dizendo: continua. Pingando azeite aqui nessa noite. Enquanto o fofoqueiro está doido para te derrubar, enquanto o linguarudo está doido para te ver no chão, o teu dono marcou esse encontro contigo para dizer: continua, 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 continua. Ah, pregador, não estou gostando da minha voz, mas o teu dono está dizendo: continua. Ah, pregador, não estou gostando do meu louvor, mas o teu dono está dizendo: continua, continua, continua. Vai! Oh, glória! Diga para quem está ao seu lado: continua, meu filho. Aleluia! Diga para ela: continua, balança ela, dê um chacoalhão. Vai, 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 vai. Diga: continua, meu filho. Ainda que alguém vai aparecer, não vai gostar do teu louvor, não vai gostar do teu jeitinho, vai falar: para que pular, para que levantar o pezinho, para que gritar. Meu filho, você tem que agradar só o teu dono. E o teu dono vai dizer: continua. Eu gosto assim, eu gosto do teu jeito, eu gosto do teu jeito.
segura aí. Você está pensando que todo mundo vai te abraçar lá fora, dizendo: gostei quando você fez assim, gostei quando você fez assim, gostei quando você pegou o microfone para pregar. Você está pensando? É claro que não. O meu amigo ligou para mim essa semana e disse: olha, eu estou com uma mensagem nova, eu vou pregar ela, uma mensagem doida. Eu disse: que mensagem? O tema da mensagem é esta: estão querendo te matar depois do culto. Aleluia. Por que não quer matar dentro do culto? Não vem aqui dentro do culto para ver se não cai demoniado no meio do fogo. Mas lá fora ele é corajoso, lá fora ele é valente, porque espalha a língua para tudo que é lado, dizendo: não gostei dela cantando, não gostei dele cantando, não gostei dele pregador. Ei, liguarudo, fofoqueiro, ciumento, cuidado. O nome da igreja está dizendo: fui eu que levantei, fui eu que separei, fui eu que escolhi. Eu fiquei triste esses dias, porque juntou uma meia dúzia de pessoas tristes e disseram assim para mim: a gente não quer pular mais, a gente não quer falar em língua estranha mais, a gente não quer gritar mais. E aquilo feriu meu coração, machucou meu coração. Eu disse: por quê? Essas pessoas falaram para mim: minha irmã, não está fácil. A gente pula, alguém grita. A gente grita, alguém critica. A gente salta, alguém não está gostando. A gente sapateia, alguém sai falando mal da gente. Para que pular daquele jeito? Para que saltar daquele jeito? Para que sapatear daquele jeito? Para que profetizar daquele jeito? Ei, mas eu vim aqui para dizer: não importa o que Herodes... Deus gosta de você. Escuta isso aqui. Eu vim aqui como um canal de bênção para dizer para você: Deus gosta de você do teu jeitinho. Se você é manco, se você é gago, se você é rouco, se você é desafinado, se você sapateia bonitinho ou não, o dono está dizendo: eu gosto de você do teu jeitinho. Você não tem que agradar Herodes, você tem que agradar o teu dono. Geração é que a gente quer agradar Herodes. O problema da nossa geração é que a gente está esquecendo de agradar o dono e está agradando a Herodes. Aí a gente fica controladinho demais no culto. Não, eu não posso pular porque Herodes está aqui do lado. Eu quero saber de Herodes, irmão. Eu quero saber de chegar lá em casa encharcado pelo azeite. Eu quero chegar lá em casa de ponta cabeça de tanta unção. Eu estou cansado de chegar em casa vazio, triste, porque eu estava preocupado com Herodes, que queria achar, que queria falar. Eu quero saber de Herodes. Quem manda na igreja não é Herodes, quem manda na igreja é Jeová Jireh. Pegue na mão desse campeão chique, cheiroso, bonito que está do seu lado e diga: está na hora de agradar o teu dono. Diga para ela e diga para ele: mas é do teu jeitinho. É do teu jeitinho. Cadê o teu jeitinho? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Estão querendo afinar o nosso glória a Deus. Glória a Deus não tem afinação, não tem tenor, glória a Deus, não tem soprano, não tem agudo. Glória a Deus é glória a Deus. Aleluia, aleluia, adoração, adoração. Cadê o glória a Deus, adorador? Pastor Wellington, esse povo vai ser chamado de louco, de doido, de fanático, de barulhento. Deixa falar o que quiser. O negócio desse povo não é com Herodes. O negócio desse povo é daquele que morreu na cruz do Calvário e a terceiro dia ressuscitou. E mas eu fui eu que morri na cruz do Calvário por você. Aí Herodes está do lado dizendo: eu vou derrubar essa igreja. Olha para mim. Herodes está de um lado, pai, sapato de fogo. Eu vou derrubar essa igreja. Eu vou derrubar essa igreja. Pastor, você conversou alguma coisa comigo? Só para a gente deixar. Conversou, falou? Não. Então é Deus que está falando, né? Glória a
Deus está falando, sim ou não? Quer que eu pare? Diga amém. Quer que eu pare? Herodes está de olho na igreja. Por quê? Porque o crescimento da igreja... E deixa eu falar um negócio. Quanto mais a igreja crescer, mais perseguição vai ter. Quanto mais a igreja evoluir, mais perseguição vai ter. Ninguém dos senhores e das senhoras estão livres de perseguição. Quanto mais perseguição tiver na sua vida, sinal positivo. Opa, estou crescendo. Estou incomodando. Fala, você não deu glória a Deus, amém. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu preguei a semana passada no estado do Pará. E eu falei sobre Josafá. A perseguição de Josafá. A perseguição de Josafá foi depois do trono. Aí eu preguei o seguinte: por que não perseguiram Josafá antes do trono? Antes do reinado? Porque ninguém persegue alguém que não é nada. Ninguém fala de alguém que não é nada, de alguém que não tem nada. Só persegue alguém que tem alguma coisa, alguém que tem uma posição de destaque. Você não deu glória a Deus? Alegre pro teu coração. Sabe por que estão falando de você? Alegre pro teu coração. Você é alguma coisa, meu filho. Você é um pregador, você é um cantor, você é um levita, você é um adorador, você é um campeão. Você é um vencedor. É por isso que persegue você, rapaz. Esse dia alguém chegou em mim e disse assim: eu não estou aguentando mais tanta perseguição. Eu não estou aguentando tanta pedrada. Eu disse: meu filho, quando você estava lá no mundo, raquítico, anêmico, magrelo, fedendo, sujo, cabisbaixo, derrotado, ninguém falava de você, ninguém te criticava. Alegre o teu coração, meu filho. Olha para você como que você está agora. Você não está feio mais, você não está raquítico, você não está magrelo. Olha para você como é que você está lindo, perfumado, está gordinho, está saudável, está cheio da glória de Deus. Sabe por que tem gente que está incomodado com você? Eu vou falar. É porque você está bonitinho. É porque você está bonitinha. O perfume está incomodando. Aleluia. A tua alegria está incomodando. Não é todo mundo que vai abraçar dizendo bonitinho, lindinho, perfumadinho. É claro que não. O teu brilho me incomoda, meu filho. Esse dia alguém disse para mim que uma cobra engoliu o vagalume e levou para dentro da sua barriga. O vagalume fez de tudo para sair de dentro da cobra, só para fazer uma pergunta para a cobra, para a serpente. E ela perguntou assim: eu só quero te perguntar uma coisa. Tem tantos alimentos para você se alimentar, por que você escolheu só eu, vagalume? Aí a cobra disse assim: é porque o teu brilho está me incomodando. É porque o teu brilho está me incomodando. Estão falando de você. É porque o brilho teu está incomodando. Estão te criticando. É porque você está brilhando, rapaz. É porque você está brilhando, moça. Joga as duas mãos para cima que eu vou liberar a profecia e vai com força. Se alguém ainda acredita em profecia dentro da Bíblia, lá vai a profecia. Ninguém vai impedir o teu brilho. Ninguém vai impedir o teu brilho. 1000 caindo no seu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai se afligindo. Toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Você vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Você vai brilhar, 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 você vai brilhar. Quem acredita, abre a boca e glorifica. Você vai brilhar. Você vai brilhar. Você vai brilhar. Você vai brilhar. Juventude dessa igreja, vocês vão brilhar. Círculo de oração dessa igreja, vocês vão brilhar. Obreiros dessa igreja, vocês vão brilhar. Eu não estou pregando um Deus fraco, frouxo, acabado. Eu não estou pregando um Deus falido. Eu ainda prego um Deus grande, poderoso, do sobrenatural e da providência. Foi Ele que te levantou, fica tranquilo. Você não vai para baixo, você vai para cima. Você
Levanta a mão para glorificar. Herodes está querendo acabar com a igreja. Está planejando contra a igreja. Mas a igreja está crescendo. De um lado, Herodes está planejando. Só que, irmãos, entenda uma coisa aqui. Não tem plano, não tem armadilha. Tem esse negócio de ficar uma meia dúzia lá fora, não sei que canto. Vamos armar para aquela igreja. Vamos derrubar aquele povo. Só que quanto mais armam, quanto mais eles arquitetam planos contra a igreja está igualzinho os hebreus. No capítulo 1 de Êxodo. Segundo a Bíblia, ela diz: quanto mais os afligia, mais eles cresciam. Não pegou? Então eu vou liberar a profecia. Lá vem profecia para esse povo. Lá vai com força. Já era para estar a mão lá em cima, mas tudo bem, já perdoa. Quanto mais falar de você, quanto mais te perseguir, quanto mais te caluniar, quanto mais pedrada atacar em você, mais você vai crescer. Eu estou tendo uma visão de uma escada aqui na frente dessa igreja. E o dono é profético mesmo. Se você não acredita em profecia, fica caladinho a respeito de você. Mas se você acredita, faz barulho. Porque o dono está dizendo: sobe, 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 sobe. Pisa na escada e sobe. Pisa na escada e sobe. Está querendo arquitetar um plano para a igreja. Mas a igreja está crescendo. Agora percebam, Herodes matou Tiago e os judeus fizeram festa, se alegraram. A igreja sentiu a morte de Tiago. Preste atenção. A igreja sentiu, minha irmã, a morte de Tiago. Porque se alguém morrer aqui dentro, a igreja vai sentir. A igreja vai chorar. Ele matou Tiago, agora está dizendo: consegui atingir a igreja. Matei um. E qual que é o plano? Já que eu matei um, atingi a igreja, eu vou matar outro. Qual é a próxima vítima? Eu já tenho a próxima vítima. É alguém que está pregando. Porque o diabo não quer alguém caladinho, quietismo. Isso aí, o diabo está falando isso aí, não tem. Mas quem ora, quem clama, quem prega, quem jejua, quem dá dízimo, o diabo está furioso, está com raiva. Porque se tem uma classe que cresce, é uma classe que ora, que clama, que jejua, que dá dízimo, que prega, que canta, que adora. Essa classe vai crescer. Matou Tiago. A Bíblia diz: ele prendeu Pedro. E aqui está a mensagem. Pedro, pois, era guardado na prisão. Percebam, um já morreu, o outro está preso. Diga comigo: um já morreu. Um já morreu. Só o povo daqui que está falando. Vocês aí, vocês vão jantar? Diga: um já morreu. Um já morreu. O outro está preso. O outro está preso. E agora? Não, diga: e agora? E agora? Ah, Herodes está falando uma coisa. Já matei um, vou matar outro. A igreja agora vai se calar. Maior propósito de diabo: calar a igreja. Está pensando que o diabo está levantando com a gente só para destruir a roupinha nossa, querendo o nosso dinheiro, a nossa casa? Não. A maior intenção do diabo é calar a igreja. Ó. Aleluia. Aleluia. Eu já matei Tiago, agora Pedro está preso. Consegui. Agora eu paro aquela igreja. Mas a Bíblia diz: Pedro
Sabe qual que é a notícia? Duas. Uma ruim, a outra boa. Qual é a notícia ruim? Um morreu, o outro está preso. E a notícia boa? Ainda tem um povo fazendo barulho. Não, eu vou entrar para a guerra de novo, irmão. Já estou quase encerrando. Vou entrar para a guerra de novo. Satanás está espalhando uma notícia na terra. Em Perdões, em Lavras, em Itajubá, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Pará, Estados Unidos, na América. Satanás está espalhando uma notícia ruim, dizendo: eu já matei, eu já prendi, eu já feri. Eu sei que alguns já morreram. Eu sei que alguns estão feridos. Também sei que alguns se venderam, se corromperam, se entregaram, estão na prostituição, na idolatria, estão no adultério, na fornicação. Eu sei que alguns já estão corrompidos. Pregava junto com a gente, saiu fora, cantava junto com a gente, o diabo derrubou. Eu sei disso. Eu sei de muitas pessoas que estavam aqui dentro e desviou, saiu fora. O diabo conseguiu matar e destruir algumas pessoas, mas a notícia boa é essa aqui, e não é para vocês, é para o diabo. Escuta aqui, diabo, seu Herodes, não é todo mundo que se vendeu, não, diabo. Ainda tem alguém vivo aqui, ó. Ainda tem alguém vivo aqui, diabo. Ainda abandona aquela sua de candalaia. Sabe qual é a nossa preocupação? E agora, o que vai ser dessa geração de pregadores? Está todo mundo se corrompendo, está todo mundo se corrompendo, mas ainda tem alguém aqui que não se corrompeu. Aleluia, estou dizendo assim, está todo mundo se entregando. Tem muita gente no adultério, na fornicação, no pecado, na sujeira, na imundícia. Eu sei, pode ter espalhado muita gente, mas escuta aqui, Herodes, aqui dentro ainda tem uma igreja barulhenta. Pegue na mão do crente que está do seu lado, diga: ainda tem alguém vivo, ainda tem alguém vivo. Você está vivo aí, meu irmão? Você está vivo aí? Você está vivo? O diabo já te matou, você já está morto. Você está vivo aí? Deixa eu ver. Vai daí se você está vivo. Não é todo mundo que está corrompido. Não é todo mundo que está vendido. Não é todo mundo que está entregue no meio desta geração. Porque estão falando que essa geração é a geração mais corrupta que já teve. Sei lá se é, mesmo se for, a notícia é essa e vem do céu. No meio desta corrupção, eu ainda tenho um povo santo, um povo limpo, um povo cheio da minha presença. No meio dessa corrupção, dessa carnalidade, dessa sujeira, dessa imundície, pessoas que acham que o nome, que a fama, que o dinheiro, que a riqueza que presta, no meio dessa imundície, ainda tem um povo que adora, ainda tem um povo que glorifica, ainda tem um povo que está dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Glória! Aleluia! E eu vou encerrar. Herodes está planejando deter a igreja. Isso aqui vai estremecer a tua carne. Oh, se tem uma coisa que o fofoqueiro gosta, é de ter mais notícia ao teu respeito. Sabe disso? Se tem uma coisa que agrada o fofoqueiro, é ele ficar sabendo que está tendo o teu velório, que está tendo o teu divórcio, que você ainda está preso. Herodes está falando assim: eu estou esperando a notícia ruim, porque ele mandou prender Pedro e dobrou as guardas. E vai lá e traz notícia todo dia. Vai e traz notícia. Era todo dia ou toda hora. Pedro ainda está preso. E Herodes satisfeito: consegui. Com isso eu vou parar a igreja. Ai, meu Deus do céu. Pedro ainda está preso. Só que a Bíblia diz que uma intervenção divina
aconteceu na terra. Você não pegou? Eu vou liberar. Vai ter uma intervenção divina no meio dessa fofoca. Vai ter uma intervenção de Deus no meio dessa calúnia. Deus vai intervir no meio dessa falação. Como? A Bíblia diz que Pedro estava na cadeia, preso, dormindo. Daqui a pouco veio do céu. Veio da onde? Veio da onde? A intervenção da onde que vai vir? Não, se você não glorificar, eu vou sair correndo e vou embora de a pé. Aleluia, aleluia. Lá vai a profecia. E lá vai devagarzinho. Calma, a intervenção está chegando. O socorro está chegando. A providência está chegando. Para ser mais forte, o teu dono está bradando hoje aqui no meio da fofoca, da calúnia, do apedrejamento. Ele está dizendo: eu estou chegando, 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 eu estou chegando. Pega na mão do que está do seu lado e diz: ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. Deixa eu encerrar. Ele estava lá dormindo. Daqui a pouco a Bíblia diz que um anjo acordou ele. Um anjo acordou ele. Como que o Senhor estivesse dizendo assim: estão querendo o teu mal, né? Acabei de chegar. Pouco glória para muita informação. Vamos de novo? Estão querendo o teu mal, né? Acabei de chegar. Hoje, essa é a noite do livramento para essa igreja. Essa é a noite que Deus vai quebrar a obra de macumbaria, de feitiçaria, de inveja, de bruxaria. Essa igreja não vai quebrar, essa igreja não vai falir, esse povo não vai dividir, esse povo não vai morrer, porque o anjo desceu. Ele está dizendo: eu acabei de chegar, eu acabei de chegar, eu acabei de chegar, eu acabei de chegar. Acabei de chegar ali, acabei de chegar ali, acabei de chegar ali, acabei de chegar aqui, ó. Ele acabou de chegar aqui, ele acabou de chegar aqui, ele acabou de chegar, acabou de chegar aí, meu irmão. Ele acabou de chegar. 2 minutos. Como é que você chama? Vamos. Não basta só ele chegar. Chegar por chegar? Não, porque aqui está cheio de gente. Só mais um? Não, não. Ele chegou para fazer alguma coisa. Lá vai a profecia, irmão. Eu estou carregado por um caminhão de profecia aqui hoje. Primeira coisa que ele vai fazer: Pedro, como é que está a situação? Lá vai, irmão. Se você não pegar essa profecia aqui, acabou. Pedro, como é que está a situação? Anjo, é o seguinte: as cadeias estão fechadas. Chegou a hora de você sair daqui. Mas como que eu vou sair se as portas estão fechadas? Mas o anjo está dizendo: mas eu já cheguei. Olha a chave na minha mão. Essa é a noite que ele vai abrir a porta que estava fechada. A porta se abriu, a porta se abriu, a porta se abriu, a porta se abriu, a porta se abriu. Se você não quiser, eu quero. A porta acabou de se abrir. A porta acabou de se abrir. A porta acabou de se abrir.
nome. Mas o anjo desceu aqui para dizer: para mim tu és o meu profeta. Amando, Calassúria. Eu estou pregando sobre Pedro. E Deus está me dizendo: ele é o Pedro desta geração. Tem coisas que estavam te aprisionando, te acorrentando, te algemando, mas o anjo desceu aqui e está dizendo: Pedro, você está livre, Pedro. Sai para fora, sai para fora, sai para fora, sai para fora. Pega aqui na minha mão, meu filho. Bora, candará. Pega aqui esse bebê. Eu vou entregar, Jesus, eu vou entregar. Vem cá, vamos candará. Pega o nome dele, pega o nome dele, pega o nome dele. Levanta aqui, meu filho, vem cá. Ora, candará, maçúria, me candará, mandou, maçúria. Ora, candará, maçúria, me candará. Chegou a hora de você ficar livre, meu filho. Chegou a hora. Não tem mais isso. Não tem mais escravidão. Olha pra candará. O anjo pegou na tua mão, tá dizendo: vem, me acompanha. Tem uma nova história pra você. Não é porque eu uso terno, não é porque eu uso roupa social, mas Deus está dizendo: se prepare, você vai andar recheado de roupa social, de terno, porque Ele vai te levar para os quatro cantos dessa terra, levando a palavra a sua. E quando eu estou falando com você aqui, Deus está falando comigo: meu filho, eu acabei de destruir agora uma maldição hereditária. Acabou com o tio, acabou com o primo, acabou com o avô, e também queria acabar com ele, mas chegou em você, Deus está dizendo: essa maldição acaba hoje. Quem mais da sua família está aqui? Sua esposa? Quem? Sua prima? Não, meu filho. A sua família nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Por quê? Porque o anjo, vem cá, já que você é Pedro, senta aí. E eu encerro. Sua família não vai ser mais a mesma. Porque estava querendo ter uma notícia ruim lá na família. Sabe qual era a notícia que Herodes queria espalhar? Pedro morreu. Só que agora a família escutou alguém batendo na porta. Aleluia! Alguém bateu na porta. Uma menininha, vai lá. Quem é? Alguém que está morto não está vivo. Quem é Pedro? É Pedro! Pedro está vivo! Pedro está vivo! Eu não sei certo porque eu não entendo dessas coisas. Deus está me falando. Tem uma arma calibre 7,65. Já viu falar dessa arma? 7,65? Tem esse calibre? Revólver 7,65 tem? Deus está me falando que ele tinha um homem com uma 7,65 na cintura, procurando. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Mas o anjo Pedro desceu aqui para dizer: nele você não toca. Nele você não toca. Olha, manda aquela maçulha. Pegue na minha mão, porque eu estou vendo uma porta se abrir na sua frente agora. Você vai ser próspero, rapaz. De imediato, de começo, você vai ser empregado, mas você não vai continuar empregado, não. Você vai virar empresário. Quem investe é Deus, Deus vai investir pesado em você. Se prepare, Deus vai te justificar. Você foi apontado, você foi julgado, mas Deus vai te justificar. Sabe qual é a notícia que vai chegar na sua casa? O milagre chegou dentro da família. Vamos, deixa eu encerrar.
Aí o anjo fez assim com Pedro. Pedro, pode sair que as portas acabaram de se abrir. Libere essa palavra profética para o irmão que está do seu lado. Diga: nesta noite, a porta acabou de se abrir. Só aqui na frente me deu glória. Vocês aí não escutaram, não? A porta acabou de se abrir. 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 Fica de pé, irmã. Fica de pé, irmã. A porta acabou de se abrir. Pastor Wes, vem cá. Irmãos, olha. Só que não é só a família que vai receber a notícia. Lembra de alguém que estava assim? Agora eu vou pegar pesado. Lá vai, irmão. Esse negócio de você ficar orando para Deus matar o fofoqueiro, linguarudo, ciumento que fala de você, Deus não vai matar ele. Vocês estão com medo, gente? Que negócio que é esse? Deus não vai matar o fofoqueiro. Falou de você, te criticou, vai ter que permanecer vivo para ver o milagre. A família ficou sabendo. Quem era a família? A igreja que estava orando. Aí ele chegou lá e bateu. A menininha, pega aqui, mas tá com medo. Eu sou esquisito assim mesmo, mas eu sou de Deus. A igreja estava orando. A igreja estava orando. Traz Pedro, faz um milagre na vida de Pedro.